Há feridas que só o tempo pode curar, mas algumas maldições são lançadas por uma mãe que trai o próprio filho com a mais fria crueldade imaginável. Eu já acreditei que minha mãe seria o ombro amigo que me protegeria das tempestades da vida. Mas essa fé foi abalada quando eu tinha apenas 16 anos. Quando ela deu à luz gêmeos com um novo marido, em vez de ser meu refúgio, o lar que eu antes chamava de família tornou-se uma prisão, de onde fui expulsa sem uma palavra de explicação. Eles merecem isso mais do que você, disse minha mãe, com o rosto frio, sem qualquer piedade. Eu, uma criança abandonada pelo meu pai biológico, fui considerada um fardo, uma estranha entre os meus. Agarrei-me desesperadamente à esperança de justiça, implorando pelo amor que só uma mãe poderia dar, mas tudo o que encontrei foi fria indiferença e negligência implacável. Isso marcou o início de uma jornada solitária e extenuante. Trabalhando em vários empregos, pegando emprestado cada centavo para pagar a faculdade, uma batalha que travei sozinha, sem nenhuma família verdadeiramente ao meu lado. Então, quando eu estava começando a saborear o sucesso, subindo na carreira, a mesma mulher que me havia rejeitado voltou, não para me parabenizar, mas para exigir que eu pagasse a faculdade dos meus meio-irmãos. A raiva, a mágoa e a profunda traição explodiram dentro de mim. Eu me recuso, não, eu não posso. A me curvar a uma responsabilidade imposta a mim por aqueles que me abandonaram. Antes de mergulharmos nesta história, deixe um comentário abaixo dizendo de qual cidade você está assistindo. Aproveite o vídeo e prepare-se para se juntar a mim nesta jornada crua de dor, verdade e emoções não ditas. Você está pronto para ouvir a história de uma filha descartada e sua luta silenciosa por justiça em meio à tempestade da dor? Deixe sua opinião abaixo, porque esta não é apenas a história de uma família desfeita, mas uma batalha feroz por amor e justiça que me recuso a perder. Minha história começa não com o caloroso abraço da família, mas com a sombra fria do abandono. Minha mãe tinha apenas 20 anos quando me deu à luz, uma criança concebida num breve lampejo de amor juvenil que logo se dissipou. Meu pai biológico nunca me quis. Ele foi embora antes mesmo de eu respirar pela primeira vez, e a partir daquele momento, fui deixada em um mundo que me parecia ao mesmo tempo desconhecido e cruel. Minha mãe enfrentou o impossível sozinha. Lembranças amargas do relacionamento fracassado a mantiveram em silêncio sobre a pensão alimentícia, e a recusa do meu pai em fazer parte da minha vida deixou um vazio que ninguém conseguia preencher. Naqueles primeiros anos, meu único refúgio era o apoio inabalável dos meus avós. Duas pessoas cujo amor se tornou o alicerce de que eu precisava desesperadamente. Eles se mantiveram como árvores centenárias protegendo uma muda frágil, oferecendo-me um encorajamento que me manteve esperançosa, mesmo enquanto minha mãe lutava para se manter firme em um mundo que exigia tanto. Mas a esperança era frágil. Cresci vendo minha mãe namorar e, eventualmente, se casar com R, um colega de trabalho que entrou em nossas vidas quando eu tinha 8 anos. R era uma presença discreta, nunca foi exatamente um pai para mim, mas alguém que eu tolerava em nome da paz. Quando minha mãe engravidou de gêmeos, 4 anos depois de casada, algo dentro dela mudou. Ela começou a se distanciar de mim, da criança que ela havia criado sozinha. Não me ocorreu no início, pensei que o gelo entre nós fosse apenas uma fase, algo que iria derreter. No entanto, sob aquela superfície esperançosa, havia uma fratura. Eu não era mais o centro do mundo dela. Fui deixada de lado, substituída pelas exigências de uma nova família. Tentei ser paciente, apoiá-la durante a gravidez, mas sua raiva crescente tornou até mesmo minha presença insuportável. Para evitar conflitos, me retraí, mas, aparentemente, nunca fui invisível o suficiente. 6 meses após o nascimento dos gêmeos, minha mãe e R me fizeram sentar e me deram um ultimato brutal. Não podemos mantê-la aqui, disseram, escondendo-se atrás de dificuldades financeiras e das necessidades dos novos filhos. Eu tinha 16 anos, ainda uma criança por lei, e, no entanto, estava sendo rejeitada. Suas palavras me feriram profundamente, não apenas pelo que significavam, mas pelo cálculo frio que continham. Não se tratava de dinheiro. Tratava-se de me apagar da vida deles. Lembro-me de me sentir destroçada, traída não só pela minha mãe, mas por uma família que um dia prometeu me proteger. Ofereci-me para ajudar, para conseguir um emprego, para aliviar o fardo deles, mas minha mãe me dispensou, dizendo que os gêmeos mereciam mais do que eu. Essas palavras ecoaram na minha mente por anos. A família que deveria ser meu santuário me pintou como inimiga. Incapaz de ficar, encontrei refúgio com meus avós. Mas mesmo lá, as feridas eram profundas. O amor deles era real, mas a idade e a saúde deles me obrigaram a arcar com grande parte da minha sobrevivência. Eu conciliava empregos de meio período, a escola e o doloroso vazio de um lar perdido. Enquanto isso, minha mãe e R, imersos em sua nova família, raramente perguntavam por mim. Quando perguntavam, eu me sentia menos que um estranho. Este capítulo da minha vida é de angústia silenciosa e resiliência latente, uma jovem traída, mas não quebrada.
Foi o momento em que aprendi as lições mais difíceis sobre amor, lealdade e autoestima. E enquanto carregava o peso do abandono, essas lições alimentaram uma chama dentro de mim, uma determinação de que eu trilharia meu próprio caminho, custasse o que custasse. Mas isso foi só o começo. Das ruínas da minha infância fragmentada, eu me ergueria, mas não sem enfrentar novas tempestades. O próximo capítulo me testaria de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado. As duras realidades da independência, a luta para manter a esperança e a luta para resgatar minha dignidade em meio às sombras de uma família que me virou as costas. Junte-se a mim enquanto eu o guio por aqueles anos, a solidão, as batalhas e a descoberta gradual da força por trás da dor. Esta não é apenas a minha história, é a história de qualquer pessoa que já tenha sido descartada, mas se recusou a ser definida pela rejeição. O dia em que minha mãe e R me sentaram naquele quarto frio e desconhecido permanece gravado na minha memória, foi o dia em que tudo o que eu acreditava sobre família foi brutalmente destruído. Eu tinha 16 anos, legalmente ainda uma criança, mas eles falavam comigo como se eu fosse uma hóspede indesejada em minha própria casa. Disseram-me sem rodeios: não podemos mais mantê-la aqui. Os gêmeos precisam de toda a atenção e recursos. Eles merecem mais. Essas palavras foram como uma faca cravada no meu coração. Lembro-me de olhar para o rosto da minha mãe, tentando encontrar um vislumbre do amor que um dia conheci. Em vez disso, vi algo assustadoramente indiferente, como se eu não fosse mais seu filho, mas um problema a ser resolvido. R sentou-se silenciosamente ao lado dela, um executor silencioso desse veredito cruel. O ar estava carregado de acusações silenciosas. Eu era um fardo, uma distração para o futuro da nova família. Apesar do choque e da dor, reuni as forças que me restavam e ofereci soluções. Eu conseguiria um emprego, faria o que fosse preciso para ajudar a aliviar a pressão financeira deles. Mas minha mãe dispensou com frieza, suas palavras cortantes: estamos economizando para os gêmeos. Eles merecem mais do que você jamais mereceu. A crueldade daquelas palavras, a escolha deliberada de priorizar irmãos recém-nascidos em vez de uma criança que criaram sozinhas, foi uma traição que eu tive dificuldade em compreender. Era mais do que apenas dinheiro. Era sobre ser empurrada para fora da narrativa familiar, apagada do próprio lar onde dei meus primeiros passos e disse minhas primeiras palavras. Fui forçada a me tornar invisível, a desaparecer em segundo plano como se nunca tivesse pertencido àquele lugar. O lugar que deveria ter sido um santuário tornou-se um campo de batalha, e eu fui a vítima. Naquele dia, arrumei o pouco que pude carregar e parti, não porque quisesse, mas porque não tinha escolha. Busquei refúgio com meus avós, cujo amor se tornou uma tábua de salvação em meio ao caos. Mas até eles estavam envelhecendo, com a saúde debilitada, deixando-me à mercê de mais de uma maneira. As noites eram as mais difíceis, sozinha em um mundo que de repente me virara as costas. A pergunta silenciosa me assombrava: porque eu não era o suficiente? Porque eu não conseguia ser a filha que minha mãe queria? Cada dia era uma luta não apenas para sobreviver, mas para manter viva a faísca da esperança. Eu não era a única a viver essa dor. Meus avós assistiam com o coração pesado, divididos entre o carinho que sentiam por mim e a lealdade à filha e aos netos. Os jantares em família tornaram-se eventos tensos, onde meu nome raramente era mencionado. Quando os gêmeos me visitavam, o calor que eu tanto desejava era substituído por uma formalidade fria. Eu era um fantasma em uma vida que havia seguido em frente sem mim. Este foi o momento que definiu minha adolescência, uma encruzilhada dolorosa onde o amor era condicional e os laços familiares eram rompidos com crueldade silenciosa. Mas, dentro daquela tristeza, uma semente de resiliência criou raízes. Jurei que, não importa quão sombrios fossem os dias, eu trilharia meu próprio caminho. Eu construiria uma vida que provaria meu valor além das sombras da rejeição. No entanto, este foi apenas o começo de uma longa e turbulenta jornada. À minha frente, estava a luta feroz para me manter firme, superar a dor e confrontar a família que me havia expulsado, às vezes com gentileza, às vezes com confronto. À medida que avançamos, compartilharei os sacrifícios, as batalhas solitárias e os momentos em que a esperança parecia impossível, mas ainda assim brilhou intensamente. Esta é a história de uma menina que foi expulsa, mas se recusou a desaparecer. Assim que a porta da minha casa de infância se fechou, entrei em um mundo que exigia que eu crescesse da noite para o dia. Aos 16 anos, fui lançada à dura realidade da independência, não por escolha, mas por necessidade. A proteção e o aconchego que eu achava que a família oferecia desapareceram, substituídos por uma fria incerteza que testava cada grama das minhas forças. Meus avós, embora idosos e frágeis, tornaram-se meu santuário. A casa deles me acolheu de braços abertos, mas estava claro que não poderiam carregar o peso da minha nova vida para sempre. Fizeram tudo o que podiam, oferecendo conforto, sabedoria e pequenas doses de incentivo, mas o peso financeiro e as exigências físicas da idade deles me obrigaram a aprender rapidamente a ser autossuficiente. Aceitei empregos de meio período,
qualquer coisa que eu encontrasse, para me sustentar. Conciliar trabalho, estudos e exaustão emocional era como andar na corda bamba sobre um abismo. Havia noites em que a exaustão me envolvia como um cobertor pesado, e a solidão corroía minha alma, sussurrando dúvidas que eu lutava para silenciar. Eu sentia falta da simplicidade da infância, mas, mais do que isso, ansiava pela sensação de ser querida, apoiada, amada. A pressão financeira era implacável. A faculdade era um sonho distante, uma montanha que eu não tinha certeza se conseguiria escalar. Mas desistir não era uma opção. Com a ajuda de um parente que acreditou em mim o suficiente para ser fiador de um empréstimo estudantil, alguém que eu mal conhecia bem, mas que se tornou um herói silencioso na minha história, mergulhei de cabeça. Contrair dívidas pesava muito, mas a perspectiva de estudar era um farol em um mar de incertezas. Ao longo desses anos, conciliei aulas e turnos, sempre ciente de que meu sucesso dependia exclusivamente da minha determinação. Trabalhei incansavelmente para garantir que conseguiria pagar dívidas, aluguel, compras de supermercado, tudo com que um adolescente normal, com sorte, não teria que se preocupar sozinho. O forte contraste entre a minha realidade e a da nova família da minha mãe, que vivia confortavelmente, concentrando recursos nos gêmeos. Parecia uma acusação constante e silenciosa. De vez em quando, eu cruzava com minha mãe e R. Suas aparições eram breves, suas perguntas sobre mim, esparsas e formais, como se eu fosse uma estranha sem parentesco algum. A indiferença deles era uma ferida aberta, aprofundando a traição que eu carregava há anos. Naqueles momentos, o peso do abandono pesava mais sobre meus ombros. Eu estaria mentindo se dissesse que não houve momentos de fraqueza. Momentos em que duvidei se era forte o suficiente para continuar, em que o silêncio das próprias pessoas que deveriam se importar era insuportável. Mas, a cada desafio, encontrei lampejos de resiliência. Aprendi a confiar na minha própria capacidade de sobreviver e até prosperar, de construir uma vida onde meu valor não fosse definido pela rejeição, mas pela perseverança implacável. Olhando para trás, aqueles anos foram um caldeirão forjando meu caráter. A solidão, os sacrifícios, a luta incessante, eles me moldaram em alguém que se recusa a ser invisível, que exige respeito não apenas dos outros, mas de si mesma. No entanto, embora eu tenha construído minha vida a partir de fragmentos de dor, a história estava longe de terminar. À medida que continuei a crescer, a ter sucesso e, finalmente, a subir na hierarquia para uma carreira da qual pudesse me orgulhar, os fantasmas do meu passado, a negligência da minha mãe, a rejeição da sua família, assombraram-me de formas novas e inesperadas. Depois de anos de luta, conciliando empregos, estudando até tarde da noite e lutando contra a assombrosa sensação de abandono, finalmente comecei a ver os frutos do meu trabalho. Subi na hierarquia da minha empresa, construindo lentamente uma vida que não era definida pelo meu passado, mas pelo meu próprio trabalho árduo e determinação. Não era apenas uma carreira. Era um testemunho da minha sobrevivência, uma declaração de que eu era mais do que a criança descartada que minha família tentava apagar. No entanto, a cada promoção, a cada marco, vinha uma sombra inesperada, o silêncio frio das mesmas pessoas que, por direito, deveriam ter sido meus maiores apoiadores. Minha mãe e sua nova família haviam desaparecido da minha vida por anos, sua ausência uma lembrança implacável da família que eu havia perdido. A solidão do sucesso era uma ironia amarga. Ter sucesso sozinha, mas sentir a dor de ter negado o mais simples reconhecimento daqueles que deveriam estar orgulhosos. Então, um dia, aquele silêncio se quebrou. Minha mãe e R apareceram à minha porta, não com felicitações ou reconciliações, mas com uma exigência audaciosa: pagar a faculdade dos meus meio-irmãos. A ironia era cortante como um punhal. A mesma mulher que me expulsara com fria indiferença agora esperava que eu me tornasse a provedora dos filhos que ela havia colocado diante de mim. Lembro-me vividamente do momento, seus rostos, expectantes, mas resignados, o meu, incrédulo e ardendo de raiva. Como eles tiveram coragem. Depois de anos de negligência, depois de virarem as costas quando eu mais precisei deles, eles acreditaram que eu lhes devia isso. Suas palavras se misturavam entre súplicas e acusações, mas por baixo de tudo havia uma mensagem arrepiante, a de que eu ainda era uma ferramenta para sua conveniência, uma solução para seus problemas financeiros. Dentro de mim, uma tempestade se alastrava, uma mistura de fúria, traição e profunda tristeza. Parecia uma reviravolta cruel do destino, um castigo por sobreviver sem a ajuda deles. Eu os desafiei, contando como eu havia trabalhado incansavelmente para pagar minha própria faculdade, enquanto eles economizavam cada centavo para seus filhos, de verdade. Lembrei-os bruscamente de que eu não lhes devia nada, e muito menos o preço do conforto de sua nova família. Minha mãe tentou-me manipular, pintando-se como vítima e me acusando de ingratidão. Mas eu vi através da fachada. O confronto revelou anos de mentiras e egoísmo, expondo uma divisão familiar que não era mais superável com palavras vazias. Este reencontro não foi a cura que eu esperava.
Foi um acerto de contas final, cru, doloroso e definidor. A recusa deles em reconhecer minha dor e a demanda por apoio me afastaram ainda mais, solidificando minha determinação de me proteger emocional e financeiramente. Naquele momento, percebi que a verdadeira família não se define por sangue ou conveniência, mas por respeito e apoio incondicional. E finalmente entendi que as cicatrizes do meu passado jamais se curariam completamente sem que eu estabelecesse limites firmes. Depois de me recusar a financiar a educação dos meus meio-irmãos, a frágil distância entre mim e minha mãe se estilhaçou irreparavelmente. O que começou como uma rejeição fria logo se transformou em confrontos implacáveis que aprofundaram antigas feridas que eu pensava terem cicatrizado. A batalha não era mais apenas por dinheiro. Era sobre resgatar minha dignidade em meio a uma dinâmica familiar envenenada por ressentimento e traição. Minha mãe, desesperada e acuada pelas dificuldades da vida, mudou de tática. E-mails inundaram minha caixa de entrada, mais do que apenas pedidos, eram acusações mal disfarçadas. Cada mensagem carregava um tom de culpa, tentando-me forçar a me sentir em dívida com a pessoa que me havia abandonado. Mas, para mim, aquelas palavras eram veneno. Um lembrete tóxico de que a mulher que me criou me via não como uma filha, mas como um problema que atrapalhava o conforto de sua nova família. Um e-mail se destacou, o relato dela sobre os sacrifícios que ela alegava ter feito para me criar sozinha. Ao lê-lo, senti uma onda de raiva misturada com tristeza. É claro que ela tinha que cuidar de mim, era seu dever, não um favor. Mas a maneira como ela usava o sacrifício como arma para me fazer sentir culpada era insuportável. Percebi então que, por mais que eu tentasse explicar minha perspectiva, ela não estava disposta a me encontrar no meio do caminho. As coisas pioraram ainda mais quando ela apareceu sem avisar no meu local de trabalho. Eu não estava lá naquele dia, mas o telefonema frenético da recepcionista me deixou em pânico. Minha mãe se recusou a ir embora, exigindo uma reunião como se tivéssemos uma longa história para consertar, quando, na verdade, nosso último contato havia sido anos atrás. Frio e transacional, na melhor das hipóteses. Deixei claro por telefone que sua presença não era bem-vinda, avisando que haveria consequências legais se ela insistisse. Aquela conversa tensa foi minha tentativa de traçar um limite, para proteger minha paz conquistada com tanto esforço. No entanto, a paz era difícil de alcançar. Pouco depois, ela apareceu novamente, desta vez em frente à minha casa. O confronto rapidamente passou de verbal para físico. Ondas de choque de descrença me percorreram enquanto ela se lançava sobre mim, palavras se transformando em xingamentos, acusações e acusações frenéticas. A luta foi brutal, mas breve, meu corpo reagiu para proteger a pouca segurança que eu havia conquistado para mim. Os vizinhos, sentindo a confusão, chamaram a polícia, interrompendo abruptamente o pesadelo. Após o ocorrido, cercada por luzes piscantes e um silêncio pesado, tomei a dolorosa decisão de prestar queixa. Não foi apenas uma defesa física, foi uma declaração de que meus limites não eram mais negociáveis. A mulher que um dia me nutriu havia se tornado uma ameaça, e eu tive que escolher a sobrevivência em vez da saudade do amor maternal que nunca existiu de verdade. R., meu padrasto, mudou-se por volta dessa época, distanciando-se do caos, aparentemente horrorizado com o comportamento da esposa. Até ele, que antes havia sido um executor silencioso do meu exílio, pareceu-se distanciar, ressaltando o quanto minha mãe havia mergulhado na amargura e no isolamento. Em meio a tudo isso, a turbulência emocional era imensa. Eu lutava contra a culpa, a tristeza e a esperança remanescente, a esperança de que talvez, de alguma forma, minha mãe pudesse se curar e mudar. Mas cada encontro revelava mais uma camada de negação e egoísmo, consolidando minha determinação de me proteger completamente. Após a tempestade de traições, conflitos e desilusões, finalmente comecei a vislumbrar um futuro onde poderia recuperar a paz e redefinir minha vida nos meus próprios termos. A dor da rejeição, as cicatrizes do abandono, não foram fáceis de carregar, mas se tornaram a base de uma determinação feroz dentro de mim. Percebi que sobreviver não era mais suficiente, eu precisava prosperar, construir algo intocável pelo passado. A decisão de buscar proteção legal. Entrar com um pedido de medida protetiva foi devastadora, mas necessária. Foi um momento de dolorosa clareza, o amor por si só não poderia me proteger do mal, e os limites não eram mais opcionais, mas vitais. Quando a polícia interveio, quando R finalmente deixou o caos, a família que eu conhecera se fragmentou irremediavelmente. Até meus avós, antes esperançosos pela reconciliação, escolheram a distância, protegendo sua própria paz do turbilhão que minha mãe havia criado. No entanto, nesse isolamento, encontrei uma força inesperada. Comecei a vislumbrar um novo capítulo, um capítulo em que eu estaria livre do medo e da manipulação. Com minha carreira florescendo e minha independência financeira garantida, comecei a planejar uma nova casa, um santuário que eu mesma construíra. Cada tijolo, cada cômodo, seria um símbolo de resiliência e autorrespeito,
uma repreensão tangível aos anos passados me sentindo indesejada. Mas, além da segurança material, a transformação mais profunda foi interna. Aprendi a perdoar, mas não a esquecer. Perdoar não por eles, mas para me libertar das correntes da amargura e da dor. Aceitei a verdade de que família não se define apenas pelo sangue, mas pela confiança, pelo amor e pelo cuidado. E, embora minha mãe biológica estivesse ausente dessas definições, construí minha própria família, amigos, mentores e entes queridos escolhidos que me veem e me valorizam. Esta jornada não se tratou apenas de superar a crueldade do meu passado, tratou-se de resgatar minha identidade, minha dignidade e meu futuro. As batalhas que travei me moldaram, mas não me definem. Em vez disso, alimentam a chama para criar uma vida que seja autenticamente minha, cheia de esperança e alegria conquistada com muito esforço. Ao compartilhar esta história, espero que ela ressoe com todos aqueles que estão presos na tempestade da dor ou da rejeição familiar. Você não está sozinho. E não importa quão escura a noite pareça, o amanhecer de um novo começo está sempre ao nosso alcance. Esta história está longe de ser um conto de fadas. É crua, dolorosamente real e ainda em desenvolvimento. Mas também é um testemunho da força que podemos encontrar dentro de nós quando o mundo vira as costas. Se você me acompanhou nesta jornada, obrigada. Sua presença é um lembrete de que histórias de luta e sobrevivência criam conexão e empatia, um tipo de cura de que todos precisamos. Não importa sua origem, seja qual for sua história, compartilhe suas ideias abaixo. Vamos construir uma comunidade onde ninguém se sinta invisível ou sozinho. Obrigada por ouvir. Estou seguindo em frente, não apenas sobrevivendo, mas vivendo de verdade. E espero que minha história ajude você a acreditar que também pode.